Olá, tudo bem? Vamos falar agora a respeito de quê? A respeito de domínio. Como você viu nas aulas anteriores, o domínio são os valores de x, mas ao interpretar as funções de maneira geral, é muito importante interpretar qual é o domínio das funções que a gente está trabalhando, ou seja, o domínio a gente pode entender como a condição de existência das funções. Então, vamos pegar e vamos colocar aqui, ó. Eu quero te falar a respeito de domínios. E quando a gente pensar em domínios, eu preciso que você admita o seguinte. Eu vou colocar algumas situações para você e vou colocar aqui, olha só. Primeira possibilidade. Imagine que eu tenho uma função f de x, que é a mesma coisa que y, e essa função, pessoal, é igual a, por exemplo, veja só, 2 vezes x mais 3. Vamos lá. Dá uma olhada numa coisa. Você vai me dizer o seguinte, professor, nesta expressão, nesta função, f de x é a mesma coisa que y, você concorda comigo que os valores de x estão só no numerador? Agora, pensa só. Se eu disser que x vale 9, 2 vezes 9 dá 18, mais 3 dá 21. Essa função é uma função válida. Então, a gente vai pegar e vai dizer o seguinte. Quando só tem x no numerador, você vai me dizer que o domínio dessa função, sem nenhuma restrição, são o quê? Todos os reais. Veja bem, se a gente tiver x no numerador, sem raiz, sem nada, sem logaritmo, o domínio dessa expressão são o quê? O domínio dessa expressão são todos os reais. O primeiro exemplo é um exemplo básico. Agora, exemplo número 2, segunda possibilidade. A segunda possibilidade para o domínio é que eu tenha, por exemplo, veja só, uma função g de x, que é a mesma coisa que y, que é igual a 2 vezes x mais 3. Vai dizer, professor, se tem x na parte de cima não é problema. Verdade, isso não tem problema nenhum. Agora, dividido por x mais 6, ou melhor, dividido por x mais 7. Me responda, na matemática a gente sempre vai dizer que o denominador não pode ser o quê? Professor, o denominador não pode ser zero. Então dá uma olhada no seguinte. Nesse caso, pessoal, tem ou não tem x no denominador? Tem. Quer dizer que a expressão do denominador, toda ela tem que ser o quê? A expressão que está no denominador tem que ser toda ela diferente de zero. Se a gente pensar nessa história, para este exercício, você vai me dizer, olha, x tem que ser diferente de menos 7. Logo, o domínio é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 7. Ou seja, se eu tiver alguma coisa no denominador, isto que está no denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Professor, se só tem x no numerador, o domínio são todos os reais. Se tiver x no denominador, o domínio tem que ser o quê? Diferente do que está aqui. Consequentemente, a gente vai dizer que a gente tem lá x mais 7 diferente de zero, x diferente de menos 7. Ou seja, o domínio dessa expressão é x que pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 7. Professor, mas por que menos 7? Porque veja só, se eu colocar menos 7 aqui, menos 7 mais 7 vai nos dar o quê? Vai nos dar zero. Eu não posso ter zero no denominador. Agora, dá uma olhada no seguinte. Terceira possibilidade. A terceira possibilidade para o domínio é que eu te diga que nós temos, olha, uma função h de x, que é a mesma coisa que y, com uma raiz de índice par, ok? Uma raiz de índice par de uma expressão qualquer, como, por exemplo, 5x menos 10. Me responda uma coisa. Se a gente pensar, deixa eu ajeitar isso aqui. Se a gente pensar nessa história, você vai me dizer o seguinte, olha só, nós temos aqui raiz de índice par, deixa eu melhorar essa ideia, de 5x mais 10. Agora vem um problema importante que é, nós temos uma raiz de índice par, pode ser raiz quadrada, pode ser raiz quarta, raiz sexta, e essa raiz, pessoal, está ou não está no numerador? Bom, se essa raiz está no numerador, a condição que a gente tem é o que está dentro da raiz, obrigatoriamente, tem que ser maior ou, se está no numerador, igual a zero. Quer dizer que, neste exercício,
você vai me dizer que 5x mais 10 é maior ou igual a 0, 5x é maior ou igual a menos 10, x é maior ou igual a menos 2, certo? X é maior ou igual a menos 2. E se a gente pensar nesse caso, você vai me dizer, olha, o domínio seria x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 2. Você quer ver por quê? Se eu pegar x igual a 0, professor, 5 vezes 0 dá 0, raiz de índice par de 10, vai ter a resposta agora. Se eu pegar e colocar aqui, pessoal, x igual a menos 3, professor, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Menos 15 mais 10 vai nos dar menos 5. Existe nos reais raiz par. Raiz de índice par de um número negativo não existe, só no conjunto dos complexos. Mas como eu estou trabalhando com as funções, eu sempre trabalho funções em reais. Consequentemente, obrigatório que eu tenha x maior ou igual a menos 2. E a nossa quarta hipótese é nós considerarmos o seguinte: admita que tem uma função t de x, que é a mesma coisa que y, que é igual a 2 vezes x mais 5, não tem problema nenhum quando tem x no numerador, dividido por uma raiz de índice par de 2 vezes x menos 16. 2 vezes x menos 16. Agora, você quer ver uma coisa? Eu poderia dizer que eu, na quarta ideia, misturei a terceira ideia com a segunda ideia. Ou seja, eu tenho um valor no denominador e esta expressão, pessoal, está dentro de uma raiz de índice par. E aí a gente tem um problema que é o seguinte, bom, se está no denominador não pode ser 0. Se está dentro da raiz não pode ser negativo. Então você vai me dizer o seguinte, isso que está colocado lá dentro, ó, tem que ser o quê? Maior do que 0. Logo, 2 vezes x menos 16 é maior do que 0. 2 vezes x é maior do que 16. X é maior do que o quê? Maior do que 8. Ou seja, o domínio é x pertencendo aos reais, tal que x, para este caso, tem que ser maior do que 8, ok? O domínio, nesse caso, vai nos dar x maior do que 8. Estas são, as 4 maneiras que nós temos para pensar em quê? Pensar em domínio. Deixa eu pôr uma coisa importante aqui embaixo. Deixa eu aproveitar esse espaço e pôr aqui, ó. Observação. Imagine que eu tenho uma função f de x, g de x, sei lá qualquer letra, y igual a raiz cúbica de 5 vezes x menos 4. Me diga uma coisa, eu tenho que me preocupar com domínio? Não, porque quando o índice, pessoal, for ímpar, por exemplo, qual é o nosso problema com o índice par? É que as raízes de índice par de valores negativos vão ser sempre números imaginários que ficam nos complexos, e a gente não pode ter isso. Agora, por exemplo, quanto é raiz cúbica de menos 8? Professor, raiz cúbica de menos 8 vale menos 2. Olha só. Quando o índice é ímpar, eu não tenho nenhuma restrição, eu não tenho nada que não pode dentro do conjunto dos reais. Então, por isso a gente vai dizer o quê? Que se o índice for ímpar, o domínio da expressão que está colocada aqui vai ser o quê, pessoal? Vai ser todo o conjunto dos reais. Mas cuidado, porque este mesmo pensamento pode nos conduzir a um equívoco, que é quando eu coloco aqui, ó, y igual a 2 mais x dividido pela raiz cúbica, por exemplo, de 5 menos x. Me responda uma coisa. Onde está a raiz cúbica agora? No denominador. Entenda. Raiz de índice ímpar não é o nosso problema. O nosso problema é o quê? O x no denominador. Você vai me dizer o seguinte, olha, quanto é raiz cúbica de 0? Professor, raiz cúbica de 0 é 0. Então, o que está no denominador, pessoal, tem que ser diferente de 0. 5 menos x era diferente de 0, logo x era diferente de quanto? Era diferente de 5. E aí você me diria, para este caso, que o domínio seria qualquer número real, com exceção de quem? Com exceção do 5, ok? Este é o pensamento que nós temos quando nós falamos a respeito de domínio das funções. Legal? Você vai ver muitos exercícios trabalhando com isso e perceba um detalhe. Em todos os meus exemplos,
eu usei expressões do primeiro grau, porque elas são mais fáceis de trabalhar. Na sequência, a gente vai falar de função de primeiro grau e de função de segundo grau, e aí a gente aborda algumas variações um pouco diferentes aqui. Legal? Ok? Meus caros, grande abraço, até mais!